Olá, olá, filhos do rei, tudo bem com você? Tudo ok com a sua família? Tudo bem com a sua casa, com o seu trabalho? Se está tudo bem, diga amém, aleluia. Se não está indo bem, diga misericórdia, não tem problema, Deus resolve. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então busque esse Deus maravilhoso, Jesus é o seu caminho, Jesus é a verdade e a vida e ele te tira de qualquer obstáculo, de qualquer problema. Que bom que você está aqui para mais um vídeo da série Buscando o Reino Reflexões. Mais uma vez para você que está aqui pela primeira vez, eu digo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber um vídeo novo, comente, dê um like, divulgue para as outras pessoas, faça esse vídeo circular aí para o maior número possível de pessoas e a gente entende que a palavra chegando para o maior número de pessoas, a gente está fazendo a nossa parte como missionário, como evangelista, a missão que Jesus nos incumbiu, não é verdade? E eu fico muito feliz por ter você aqui em mais um vídeo, participando junto comigo, estudando junto comigo, mais uma vez a palavra do Senhor. Vamos à Bíblia? Estou com a minha Bíblia aqui, que você já conhece, a nossa Bíblia da missionária Caleb, e a leitura de hoje está no livro de João, acertou. Vamos fazer várias leituras em outros livros também, mas é que João é um livro muito especial para mim. Muito bem, a leitura de hoje está no livro de João e na sequência do Buscando o Reino, já falamos de Cristo Jesus, que ele sim é o que a gente precisa conhecer para encontrar o reino. Já falamos do reino propriamente, a gente vem feito uma caminhada aqui de descoberta. E hoje nós iremos falar sobre um outro personagem muito importante também e que nós precisamos ter o entendimento dele para que nós possamos de fato encontrar o reino do Senhor. Ok? Então vem comigo aqui para a leitura. A leitura de João ele vai ser um complemento, uma mensagem quando Jesus já está quase nos seus últimos dias aqui nessa terra. Quando Jesus veio nessa terra, peregrinou aqui por 33 anos, nos últimos 3 anos e meio, ele exerceu seu ministério, vamos dizer assim, sacerdotal como nosso pastor. Ele fez muitos ensinamentos, ele falou do reino, ele falou do Deus Pai, ele falou de tudo aquilo que a gente precisava entender. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai entender muito bem qual é a verdadeira missão de Cristo Jesus e o que ele veio fazer aqui. Já te digo, se você não sabe, ele veio justamente morrer para os nossos pecados e nos dar a oportunidade da vida eterna através da sua segunda volta. Ou pela nossa ressurreição, se a gente não estiver vivo ali na sua segunda volta, ou através mesmo de você ascender aos céus, tendo a oportunidade de ver Cristo voltar, assim, ó, a olho nu, porque ele aparecerá para todo mundo, todo olho verá, a Bíblia diz. Muito bem, então quando ele estava nos seus últimos instantes aqui nessa terra, ele foi para Jerusalém, ali ele foi recebido com ramos, né, na entrada de Jerusalém, uma entrada triunfal, a palavra diz. Ele vai ter a Páscoa com seus apóstolos, ali ele institui um novo ritual da Páscoa, ele lava os pés, mostrando a humildade, dando o exemplo que ele veio para servir e não para ser servido. Jesus é fantástico, Jesus é fenomenal e aí a sua história, toda a sua trajetória é um exemplo vivo daquilo que a gente realmente precisa fazer, o exemplo que a gente precisa seguir. Então, naqueles instantes finais, ele senta com os seus discípulos e ali ele faz, vamos dizer assim, uma oratória de conforto e de esperança, dizendo a qual que após a sua ascendência aos céus, após a sua morte e ressurreição, ele deixaria um substituto. E é isso que a gente vai ler agora. Possivelmente você já está entendendo, já está clareando na sua mente. Você que lê a Bíblia já sabe do que eu estou falando. E é o que está aqui no livro de João, capítulo 14, lá no verso 26. João 14, no verso 26, ele diz o seguinte: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, ele diz. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Muito bem.
O buscar no reino de hoje é sobre ele, o Espírito Santo. A terceira, vamos dizer assim, pessoa da Trindade Santa. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus, quando ele partiu deste mundo para uma outra missão, agora lá no céu, no santuário celestial, se você não sabe, se você não conhece sobre o santuário, a gente vai falar aqui. Se você quiser um estudo diferenciado sobre isso, escreva aí no canal, diz que você quer ter mais entendimento, quem sabe a gente lança aí uma nova sequência agora de vídeos sobre o santuário. Mas enfim, Jesus está exercendo uma outra função agora, ok? Depois da sua ressurreição, depois das profecias, principalmente Daniel e Apocalipse, a gente entende que Jesus já está fazendo uma outra missão. Mas quando ele ascende aos céus, antes ele senta com os seus discípulos e ele leva essa mensagem. Você vai encontrar aqui no capítulo 14, 15, até 16 também, do livro de João, Jesus dizendo que ele vai embora, né? Que ele precisa cumprir a sua missão, que é a cruz, que é morrer pelos nossos pecados, mas ele deixaria um consolador. Agora, falando atualmente, ele deixou um consolador. Aqui na Bíblia ele está dizendo no futuro, né? Que Deus enviará, né? Já foi enviado, já está conosco e se faz presente na minha e na sua vida. Se você não entende o Espírito Santo, nós vamos falar rapidinho aqui qual que é o papel do Espírito Santo. Muito bem, aqui na Bíblia, Jesus colocou muito claro que ele diz o seguinte: o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenha dito. Muito bem, para você entender sobre buscar o reino, ir ao encontro do reino, você precisa entender Deus Pai, Deus todo Criador, aquele que fez os céus e a terra, Deus Filho, aquele que apesar, vamos dizer assim, da entrada do pecado, ele já tinha um plano de salvação. Apesar de sermos pecadores, ele nos ama, continua nos amando e morreu por mim e por você. Ah, mas Ricardo, ele morreu há 2023 anos atrás. Não importa, ele já sabia do seu pecado hoje, 2023. Então ele fez tudo isso por aqueles que morreram antes dele, no período dele, e também aqueles que viriam depois. Então nós precisamos entender desse Deus Pai, Deus Filho e agora Deus Espírito Santo. Ele exerce aqui o papel de consolador. Ele é que nos guia, nos lidera, nos ensina, é Ele que nos mostra sobre o pecado, é Ele que nos controla sobre o exercício do pecado. Mas aí você pode dizer, pô, mas tem muita gente que comete pecado, é porque não ouve, não escuta e não quer ouvir o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Ele quem nos direciona, Ele que nos convence do pecado. Aqui a palavra do Senhor é muito clara, Ele diz que Ele nos ensinará sobre todas as coisas. Às vezes, quando você vai fazer algo de errado, você não ouve uma vozinha aí na sua cabeça dizendo, olha, não faz isso, não é por aí, não é esse caminho, não é dessa forma, não vai fazer porque você vai se dar mal. Pode ter certeza, é o Espírito Santo falando contigo. Ele nos orienta, para ouvir. Abre o seu coração para entendimento e para ouvir a voz do Santo Espírito do Senhor. Por outro lado, eu também entendo e também acredito na tese que existe um inimigo falando aí para você, faz, pratica, pode fazer, certamente não morrerás, pode matar, pode adulterar, mente. Tudo isso aqui, ó, é o grande conflito cósmico na sua cabeça. É Deus falando com você, é o Santo Espírito falando na sua cabeça, te orientando no verdadeiro caminho e o inimigo querendo colocar você no caminho contrário. A escolha é sua, o livre-arbítrio continua sendo seu. A grande diferença são daqueles que optam em ouvir o Espírito Santo e daqueles que optam em ouvir a voz do inimigo. Então, quando Jesus ele parte, né, ele vai para a sua missão da cruz, de ser crucificado, de pagar o pecado de todos, de carregar a carga do pecado do mundo. Ele não vai deixar sós, vamos dizer assim, órfãos os seus seguidores. Não só os discípulos, as multidões que o seguiram, mas todos os filhos de Deus de lá até agora. Ele diz, mas eu vou deixar um Consolador. E ele vai testemunhar de mim. E ele vai te ensinar sobre todas as coisas. A palavra do Senhor é muito importante, porque depois, lá no capítulo 16, do mesmo livro de João, ele fala algumas outras características do Espírito Santo. Olha só,
Lá em João 16, a partir do verso 8, ele diz o seguinte, preste muita atenção. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. Olha só, primeira função dele, vai te convencer sobre o pecado. Você está errando, cuidado, não faça isso. Segundo ponto, ele vai dizer o seguinte, convencer o mundo do pecado, da justiça, porque Deus é justiça, existe uma justiça divina, para aqueles que não creem nisso, que não acreditam. Cuidado, existe uma justiça divina, existem regras para você seguir a Deus, mas não são regras penosas, não me veja aqui como um legislador, um legalista, né? Um acusador, um conservador demais, isso aí é papel dos fariseus, isso é papel ali daqueles judeus que crucificaram Cristo, aqueles legalistas, né? Fariseus, saduceus. Não estou falando isso. Existem regras de conduta, porque nós estamos no meio de pessoas, nós estamos convivendo socialmente e a gente precisa ter uma regra de ajudar o próximo, né, de levar a mensagem, de falar sempre a verdade, de ser honesto. São regras de conduta. Não agredir, não matar, não ferir, não adulterar, não falar mal. São regras que, de certa forma, são básicas, né? E muita gente acha isso penoso. Eu não acho penoso não matar ninguém. Eu não acho penoso demais não trair, não falar o nome do Senhor em vão, né? De não profanar, por exemplo, o nome do Senhor, de poder estar usando o nome de Deus em vão. Isso para mim não é difícil, né? Nós temos regras de conduta. Então aqui o Espírito Santo, a palavra do Senhor aqui em João diz que ele virá nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele coloca do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo já está julgado. Para você que não entende, não conhece muito, a palavra do Senhor diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Por que ele é príncipe desse mundo? O mundo não é criação de Deus? Sim, é a criação de Deus. Mas a partir do momento que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, optaram pelo pecado, ele abriu a brecha para Satanás dominar. Então ele domina esse mundo. É por isso que você vê tanta maldade, tanta catástrofe, tanta desavença em família, tantas mortes, tanta coisa ruim, porque Satanás, ele é o príncipe desse mundo. É por isso que Cristo virá nos buscar, haverá o juízo, ele virá nos buscar para que nós possamos morar com ele nas mansões celestiais. Tem toda uma história de profecia, tudo que vai acontecer, a vinda de Cristo, os 1000 anos, o julgamento de Satanás, o final de tudo, a vida eterna e a morte eterna. Bom, são assuntos que não dá para a gente falar aqui em 10, 12, 15 minutos. Mas a grande certeza que eu quero passar para você hoje nesse vídeo é que Jesus não nos deixou órfão. Jesus nos deixou o Espírito Santo, esse amado Espírito Santo, esse misericordioso Espírito Santo, esse Deus em forma de Espírito que nos auxilia, nos orienta, nos convence do pecado, nos coloca sempre no caminho da verdade e da vida, porque é o caminho de Jesus. Então, pare um pouco para escutar o Espírito Santo. Coloque momentos a sós com Ele. Vai para o seu quarto, deita na sua cama, reflete, converse com o Santo Espírito, fale para Ele conversar mais contigo, diz para Ele que você quer ouvir mais, que você vai dar abertura para Ele, como você também está conversando com Jesus. O Espírito Santo, ele é um divisor de águas na vida do cristão, na vida daquele que crê. Por quê? Porque a partir do momento que você anda com o Espírito, nova criatura é. Você é transformado, você é renovado por essa amizade, vamos dizer assim, por essa companhia magnífica que é do Santo Espírito. E eu encerro esse vídeo dizendo assim, que o Espírito Santo, ele não te ofende em nada, ele não ocupa espaço, que o Espírito Santo, ele não te enche o saco, vamos dizer assim, para quem gosta de usar essa expressão, ele não quer, de momento algum, te atrapalhar, pelo contrário, o Espírito Santo, ele só quer te ajudar, ele só quer te apoiar, ele quer estar do seu lado para que você sempre trilhe no caminho correto. Entendeu? Então nós estamos caminhando aqui para o fim do vídeo, nós estamos caminhando aqui para o momento de oração, e eu só quero dizer para você da seguinte forma: ouça a voz do Espírito Santo. Tudo bem? Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. E eu convido você agora para uma oração final, para que nós possamos
através dessa oração, pedir ao Espírito Santo que atue diretamente na nossa vida. E mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando a gente não quer dar ouvido para Ele, Ele está lá presente. E é esse Espírito a qual nós iremos orar agora. Tudo bem? Vamos lá? Feche seus olhos do jeito que você está. Vamos elevar uma oração ao Senhor. Maravilhoso Pai, Deus querido, em nome de Jesus nós agradecemos por mais esse vídeo, por mais essa reflexão. Desta feita, queremos orar em especial ao Teu Santo Espírito, o Santo Espírito do Senhor. Espírito Santo esse que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo que nos coloca sempre na posição de filhos do Rei. Espírito Santo esse que sempre está do nosso lado em todos os momentos. Pai querido, que possamos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos à voz do Santo Espírito. Não nos deixe de maneira alguma nos separar do Santo Espírito do Senhor. E perdoa-nos quando a gente se afasta demais. Fique conosco. Abençoe todos que estão ouvindo e vendo este vídeo. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. Muito bem. Que bom que você esperou até agora. Que bom que você ficou comigo até o final. E lembre-se sempre que eu digo, Deus é contigo. E agora, o Espírito Santo também. Ele está sempre do seu lado. Muito obrigado por você ter ficado até esse final comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau. E tenha aí todos um excelente dia.